Francisco estava sozinho no quarto às 3 da manhã, segurando a filha de 3 meses que não parava de chorar. As mãos tremiam. Ele não sabia o que fazer. 3 meses sem conseguir tocá-la. 3 meses fugindo daquele olhar inocente. Sua esposa morreu no parto, e a dor era grande demais. Naquela madrugada, enquanto tentava desesperadamente acalmar a bebê, Débora entrou no quarto. Ela viu o desespero dele, se aproximou devagar e sussurrou algo que ninguém teve coragem de dizer. Apenas uma frase. Francisco congelou. Aquelas palavras simples mudaram tudo. Ali começou uma história que ninguém imaginava ser possível. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. A mansão em Alphaville está silenciosa. As cortinas, sempre fechadas, bloqueiam a luz do sol. Os cômodos enormes ecoam vazio. 3 meses. Faz 3 meses desde que tudo desmoronou. Francisco Almeida, 38 anos, construiu um império no ramo da construção civil. Prédios espalhados por São Paulo inteira carregam seu sobrenome nas placas, mas nada disso importa agora. Nada importa desde aquela noite no hospital. Isabela, sua esposa, seu ar, sua razão de acordar todo dia com vontade de conquistar o mundo. Ela morreu trazendo Melissa ao mundo. Uma complicação durante o parto. Hemorragia. Os médicos tentaram de tudo, mas ela se foi. E deixou para trás um homem destroçado e uma bebê que ele não consegue olhar nos olhos. Não é raiva, não é rejeição, é dor pura. Porque quando Francisco olha para Melissa, ele vê Isabela. Os mesmos olhos castanhos amendoados, o mesmo formato do rosto, a mesma covinha no queixo. É como se sua esposa tivesse voltado em miniatura, só para lembrá-lo do que ele perdeu. E a dor é insuportável. Então ele foge, mergulha no trabalho durante o dia, tranca-se no escritório à noite e bebe até o corpo pesar mais que a alma. Dona Cristina, mãe de Isabela, cuida de Melissa. Ela perdeu a filha, mas ganhou uma neta. E mesmo na dor, ela tenta manter a família de pé. Mas está cansada. Ela vê o genro definhar, vê a neta crescer sem o pai. Já contratou 5 babás. Todas pediram demissão. A casa é pesada demais, dizem. O patrão ausente demais. A tristeza nas paredes é densa demais. Até que Débora Ribeiro aceita o trabalho. 29 anos. Professora de educação infantil que foi demitida quando a escola particular onde trabalhava fechou as portas. Ela precisa do dinheiro. A mãe no interior está doente. As contas não param de chegar. Quando viu o anúncio de babá em uma mansão em Alphaville, com salário 3 vezes acima do mercado, ela não hesitou. Na primeira noite, Dona Cristina a recebe com um sorriso cansado. Esta é Melissa. Ela tem 3 meses. É uma bebê tranquila, graças a Deus. O senhor Francisco, bem, ele está passando por um momento difícil. Ele provavelmente não vai interagir muito com você. Não leve para o lado pessoal. Débora apenas acena. Ela pega Melissa no colo pela primeira vez. A bebê a observa com aqueles olhos imensos e curiosos. Oi, pequena, Débora sussurra. Eu vou cuidar muito bem de você. Mais tarde, quando a casa está em silêncio, Débora vai até a cozinha buscar água. Passa em frente ao escritório. A porta está entreaberta. Ela vê Francisco pela primeira vez. Sentado atrás de uma mesa de mogno, cercado por porta-retratos. Em todos eles, uma mulher linda de cabelos escuros e sorriso radiante. Isabela. Uma garrafa vazia de uísque está tombada ao lado do computador. Francisco tem a cabeça entre as mãos. Os ombros tremem levemente. Débora sente o peito apertar. Ela conhece aquela dor. Não a mesma dor, mas uma parecida. Ela tinha 12 anos quando perdeu o pai em um acidente de trabalho. Viu a mãe definhar por meses antes de encontrar forças para continuar. Dor de perda não tem manual de instruções. Cada um atravessa como consegue.
Ela continua andando sem fazer barulho. Não é hora de se apresentar. No quarto de Melissa, ela encontra a bebê acordada, olhando para o teto, sozinha. Débora a pega no colo novamente e se senta na poltrona de amamentação ao lado do berço. Você não está sozinha, ela sussurra, embalando a pequena nos braços. Não enquanto eu estiver aqui. Melissa boceja e fecha os olhinhos. E pela primeira vez em 3 meses, alguém além de Dona Cristina a segura com amor. A madrugada que mudou tudo. Débora estabelece uma rotina nos dias seguintes. Acorda às 6 da manhã com Melissa. Troca a fralda, prepara a mamadeira, dá banho, canta músicas suaves enquanto veste a bebê. Coloca ela no carrinho e passeia pelo jardim imenso da mansão, mostrando as flores, as borboletas, o céu azul. Melissa é uma bebê tranquila, mas Débora percebe. Ela não sorri muito. É como se, mesmo tão pequena, ela sentisse o peso daquela casa. Francisco é um fantasma. Ele sai cedo para o escritório. Volta tarde. Passa pelo corredor onde fica o quarto de Melissa e acelera o passo, como se houvesse fogo do outro lado da porta. Ele não a olha. Não pergunta se ela está bem. Não se aproxima. Débora tenta não julgar, mas é difícil. Uma tarde, enquanto Melissa dorme, ela encontra Dona Cristina na cozinha tomando chá de camomila. A senhora tem olheiras profundas. Parece ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Posso perguntar uma coisa? Débora diz com cuidado. Dona Cristina acena. Por que o senhor Francisco não... Por que ele não interage com a Melissa? Cristina fecha os olhos. A dor no rosto é visível. Ele não pegou ela no colo nenhuma vez desde que nasceu. Ele não consegue olhar para ela. Eu entendo. Ela é a cópia da minha filha. É como se Isabela estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. E isso parte o coração dele todo dia. Débora sente um nó na garganta. E a Melissa? Ela vai crescer sem o pai? Cristina limpa uma lágrima que escapa. Eu não sei, querida. Eu realmente não sei. Estou fazendo o que posso, mas eu também estou de luto. Perdi minha única filha. E agora vejo minha neta crescendo sem um dos pais. É cruel demais. Débora segura a mão da senhora. Ela não diz nada. Apenas fica ali. Às vezes, presença vale mais que palavras. Os dias viram semanas. A rotina continua. Débora cuida de Melissa com uma dedicação que surpreende até ela mesma. É como se a bebê tivesse preenchido um vazio que ela nem sabia que existia. Ela canta, brinca, conversa com a pequena, como se ela entendesse cada palavra. E talvez entenda, porque aos poucos, Melissa começa a sorrir. Pequenos sorrisos que iluminam o rosto dela toda vez que Débora aparece. Francisco continua invisível até aquela madrugada, 2:30 da manhã. Débora acorda com um som diferente. Não é o choro normal de Melissa. É algo mais agudo, mais desesperado. Ela pula da cama, corre até o quarto da bebê, acende a luz. Melissa está vermelha, o rostinho contorcido de dor. As perninhas encolhidas contra a barriga. Cólica. Débora reconhece imediatamente. Calma, meu amor, calma. Ela sussurra, pegando a bebê no colo. Vai passar. Eu estou aqui. Mas Melissa não se acalma. O choro só aumenta. Fica mais agudo, mais desesperado. Débora faz massagem na barriguinha. Nada. Caminha pelo quarto, embalando. Nada. Tenta a mamadeira morna. Melissa recusa, chorando ainda mais alto. 15 minutos. 20. 30. O choro não para. Débora está começando a entrar em pânico. E se não for só cólica? E se for algo mais grave? Ela pensa em acordar Dona Cristina, mas lembra que a senhora tomou remédio para a pressão alta antes de dormir. O médico foi claro. Ela precisa descansar. Não pode ter mais estresse. Débora olha para o corredor. A luz do escritório de Francisco está acesa. Como sempre, ele nunca dorme cedo. Ela hesita. Ele mal olha para a filha. Será que vai ajudar? Mas ela não tem escolha.
Melissa está inconsolável e ela precisa de ajuda. Ela vai até o escritório, ainda com Melissa chorando nos braços. Bate na porta. Senhor Almeida, entra, ele responde, a voz cansada, distante. Débora abre a porta. Francisco está na mesma posição de sempre, sentado atrás da mesa, olhando para a tela do computador. Mas ela percebe. A tela está em branco. Ele não está trabalhando. Ele está apenas ali, existindo, esperando o tempo passar. Preciso de ajuda, ela diz. A voz trêmula. Francisco levanta os olhos e, pela primeira vez em semanas, ele olha diretamente para Débora. Depois, olha para Melissa, a bebê chorando desesperadamente, e ele trava. O rosto fica pálido, os olhos arregalados, a respiração acelera. Eu não sei como... Por favor, Débora o interrompe. Dá um passo à frente, ela está com cólica. Eu tentei tudo. Massagem, caminhada, mamadeira, nada está funcionando. Eu só preciso de uma mão. Por favor. Francisco se levanta, mas dá um passo para trás. Não, eu não posso, eu não... Ela é sua filha, Débora diz. A voz mais firme agora. Ele balança a cabeça. As mãos começam a tremer. Eu não sei cuidar dela. Eu não sei o que fazer. Eu nunca segurei ela. Eu não sei. Débora sente algo se romper dentro dela. Não é raiva, é urgência, é desespero. Ela dá mais um passo à frente, e antes que Francisco possa recusar novamente, ela coloca Melissa nos braços dele. Francisco trava. O corpo inteiro fica rígido como pedra. Melissa continua chorando, o som ecoando pelo escritório silencioso. As mãos dele tremem segurando a bebê. Ele está suando. A respiração acelerada, superficial. Eu não consigo, ele sussurra, a voz quebrando. Eu não consigo. Pega ela de volta. Por favor, pega ela. Débora coloca a mão sobre as dele, firme, quente, segura. Não tire ela, ela diz baixinho. Só respire. Olhe para ela. Eu não posso olhar, Francisco diz. As lágrimas começando a cair. Se eu olhar, eu vejo ela. Eu vejo a Isabela. E dói demais, dói demais. Débora sente as próprias lágrimas queimarem, mas ela não desvia o olhar. Ela segura as mãos dele com mais firmeza e sussurra, devagar, com uma intensidade que corta o ar como uma lâmina. Ela também perdeu a mãe, e você está fazendo ela perder o pai. O tempo para. Francisco congela. As palavras ecoam na mente dele como um trovão silencioso. Ele sente como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o ar sai dos pulmões. Ela perdeu a mãe antes mesmo de conhecer. Débora continua. A voz firme, mas gentil. E agora está perdendo o pai também. Mesmo ele estando aqui, mesmo ele respirando. Ela está sozinha, Francisco. Completamente sozinha. Francisco olha para Melissa. Realmente olha. Pela primeira vez. Vê os olhinhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Vê a boquinha trêmula. Vê as mãozinhas minúsculas agarrando o ar, procurando por algo, por alguém, por ele. E algo dentro de Francisco se rompe, como um dique explodindo. Todos os meses de dor contida, de culpa, de medo, de raiva. Tudo vem à tona de uma vez. As lágrimas começam a cair, grossas, quentes. Ele não tenta segurá-las. Ele apenas olha para a filha e sussurra, a voz completamente quebrada. Desculpa, desculpa, meu amor. Desculpa, desculpa, desculpa. Ele puxa Melissa para mais perto, encosta o rosto no corpinho quente dela e chora. Chora como não chorava desde a noite em que perdeu Isabela. Chora pela esposa que se foi, pela filha que ele abandonou, por todo o tempo perdido, por toda a dor que ele causou, por tudo. Débora não diz nada, apenas fica ali, a mão ainda sobre a dele, oferecendo presença, oferecendo força, oferecendo perdão silencioso. E então, algo milagroso acontece. Melissa para de chorar, não aos poucos, de repente, como se sentisse a mudança, como se soubesse. Ela olha para Francisco, para o rosto molhado de lágrimas dele, e boceja, simplesmente boceja, e fecha os olhinhos.
Francisco solta um riso choroso. Descrente, ela parou. Débora sorri. As próprias lágrimas caindo agora. Ela só queria o pai. Eles ficam assim, no meio do escritório às 3 da manhã, com Melissa finalmente tranquila nos braços de Francisco. O silêncio agora não é pesado. É paz. É alívio. É recomeço. Francisco olha para Débora. Obrigado. Por não ter desistido, por ter me forçado a... Você não precisava ser forçado, ela interrompe suave. Você só precisava de um empurrão. A coragem sempre esteve aí. Ele balança a cabeça, ainda segurando Melissa como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo, que de fato é. Eu desperdicei 3 meses. 3 meses que eu nunca vou ter de volta. Mas você tem agora, Débora diz, e você tem amanhã, e todos os dias que vêm depois. Francisco olha para a filha, adormecida, tranquila, confiante. Eu prometo, ele sussurra para Melissa, eu prometo que nunca mais vou te abandonar, nunca mais. E naquele momento, às 3 da manhã, em um escritório silencioso, algo se conserta. Não completamente. Feridas assim não se curam de uma hora para outra, mas o suficiente. O suficiente para um novo começo. Depois daquela noite, a mansão começa a mudar. Não de uma hora para outra, não drasticamente, mas aos poucos, como gelo derretendo sob o sol da manhã. Francisco não sai mais tão cedo. Ele passa no quarto de Melissa antes de ir trabalhar. No início, apenas fica na porta, observando Débora cuidar dela. Depois entra, se aproxima do berço, olha para a filha. Débora percebe a mudança e não pressiona, apenas facilita. Bom dia, Sr. Almeida, ela diz com naturalidade. Quer dar bom dia para a Melissa? Francisco hesita, mas acena. Ele se aproxima do berço. Oi, Melissa, ele diz baixinho. A bebê o observa com aqueles olhos imensos. E então sorri. Um sorriso banguela que ilumina o rostinho inteiro. Francisco sente o peito apertar. Mas dessa vez não é só dor. É algo mais. Algo quente. Os dias passam. Francisco começa a tocar a mãozinha de Melissa. Deixa ela segurar o dedo dele. A pegada firme daquela criaturinha minúscula é surpreendente. Débora ensina ele a trocar fralda. Francisco faz cara de nojo na primeira vez e Débora ri. É só cocô, Sr. Almeida. Nada que água e sabão não resolvam. Ele aprende a preparar mamadeira, a perceber quando Melissa está com fome ou com sono, a entender os diferentes tipos de choro. Débora é paciente. Ela explica tudo com calma. E aos poucos, Francisco vai se permitindo ser pai. Uma tarde, Débora ouve uma música vindo do quarto de Melissa. Ela se aproxima devagar e vê pela porta entreaberta. Francisco está com a bebê no colo, caminhando pelo quarto e cantando baixinho. A voz dele é suave, desafinada, mas cheia de emoção. É uma música antiga. Débora reconhece. Evidências do Chitãozinho e Chororó. Dona Cristina aparece ao lado dela. Vê a cena e as lágrimas começam a cair. Essa era a música preferida da Isabela. Ela sussurra. Ele cantava para ela toda noite. Débora sente o peito apertar. Ela coloca o braço ao redor de Cristina. Elas ficam ali, observando Francisco redescobrir a paternidade. Mais tarde, Francisco encontra as duas na varanda. Ele está com Melissa no colo. Senta ao lado de Dona Cristina. Eu estava contando para ela sobre a mãe, ele diz. Cristina olha para ele, os olhos brilhando. O que você disse? Francisco sorri suave, olhando para a filha, que ela era incrível, que iluminava qualquer lugar onde entrava, que tinha o sorriso mais bonito do mundo e que a Melissa é exatamente como ela. Ele beija a testa da bebê. E que eu tenho sorte de ter um pedacinho dela comigo. Cristina não aguenta. Ela abraça o genro e chora. Francisco também chora. Débora se afasta discretamente, dando espaço para aquele momento. Mas antes de sair, ela olha para trás e vê Francisco olhando para ela. Um olhar de gratidão profunda. Naquela noite, Francisco procura Débora na cozinha. Ela está preparando chá de camomila. Ele encosta no batente da porta.
Obrigado, ele disse. Débora se vira. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, por não ter deixado eu continuar sendo um covarde. Débora sorri suave, balança a cabeça. Eu não fiz nada. Você só precisava de um empurrão. A coragem sempre esteve aí. Os olhares se demoram. Algo paira no ar. Uma conexão que vai além de patrão e funcionária. Algo não dito, algo perigoso. Francisco sente. Débora também. Mas ela desvia os olhos. Boa noite, Sr. Almeida. Ela sai da cozinha. Francisco fica ali, sozinho, segurando a xícara de café que nem percebeu que pegou. Ele sente algo que não sentia há meses. Algo além da dor, algo quente no peito, uma pontada de esperança. E de algo mais. Algo que ele não deveria estar sentindo. Não ainda. Talvez nunca. Mas está ali, crescendo. Inevitável. As semanas passam. E a mansão em Alphaville vai, aos poucos, voltando à vida. Francisco abre as cortinas que estavam fechadas há meses. A luz do sol invade os cômodos, espantando as sombras. Ele liga o som. Música suave preenche os espaços que antes eram só silêncio. Ele ri. Pela primeira vez em tanto tempo, ele ri de verdade quando Melissa faz uma careta ao provar papinha de cenoura pela primeira vez. Você não gostou, né? Ele diz limpando a boquinha da filha. Tudo bem. Seu pai também não gosta de cenoura. Débora observa de longe, encostada no batente da porta da cozinha. Há um misto de alegria e melancolia nos olhos dela. Alegria porque vê Francisco renascendo. Melancolia porque ela sabe que está se apegando demais. À casa, a Melissa, a ele. Dona Cristina percebe. Claro que percebe. Mães percebem tudo. Ela encontra Débora sozinha na lavanderia, dobrando roupinhas de bebê. Você está apaixonada por ele, não está? Débora congela. Não sei do que a senhora está falando. Cristina sorri suave. Senta ao lado dela. Minha filha, eu perdi muita coisa na vida, mas não perdi a capacidade de enxergar. Eu vejo como você olha para ele e como ele olha para você. Débora sente as lágrimas queimarem os olhos. Ele amava a sua filha, Dona Cristina. Ainda ama. E eu não tenho direito de... Cristina a interrompe segurando a mão dela. Ele amava muito a minha filha. Isso é verdade. Mas Isabela não ia querer vê-lo assim. Trancado em vida, ela ia querer que ele vivesse, que fosse feliz de novo, que amasse de novo. Débora balança a cabeça. As pessoas vão julgar. Vão dizer que ele superou rápido demais, que eu me aproveitei. E daí? Cristina diz firme. Quem importa está aqui dentro dessa casa. Francisco está vivo de novo. Melissa tem um pai. E você trouxe luz de volta para esse lugar. Débora não responde. Apenas abraça a senhora e chora. Chora porque sabe que está se apaixonando. Chora porque tem medo. Chora porque não sabe se tem direito de sentir isso. Enquanto isso, Francisco também está mudando. Ele percebe detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito que Débora canta para Melissa. Como ela é paciente, mesmo quando a bebê está difícil. Como ela ilumina qualquer ambiente onde entra. Como o sorriso dela é genuíno. Como ela trata todo mundo com gentileza, desde Dona Cristina até o jardineiro. Ele se pega pensando nela durante o dia. No escritório, no meio de reuniões importantes, a mente dele voa. Ele imagina ela em casa com Melissa. Imagina a risada dela, os olhos gentis. Então se repreende. Não deveria estar pensando nisso, não tão cedo. Isabela morreu há apenas 4 meses. O que as pessoas vão pensar? O que ele mesmo pensa de si? Mas o coração não entende de prazos, não entende de deveria ou não deveria. O coração simplesmente sente. Uma noite, depois que Melissa dorme, Francisco encontra Débora na sala. Ela está sentada no sofá, olhando pela janela. Ele se senta ao lado dela, um pouco distante, mas presente. No que você está pensando? Ele pergunta. Débora sorri suave. Em como a vida muda rápido. Há 3 meses eu estava desempregada, sem saber como ia ajudar minha mãe. Agora estou aqui, cuidando de uma bebê linda.
em uma casa que virou meu lar. Você faz parte dessa casa, Francisco diz. Mais do que você imagina. Débora olha para ele. Os olhos brilham na luz suave da sala. Eu tenho medo, ela confessa, de me apegar demais, de esquecer meu lugar. Seu lugar. Francisco franze a testa. Seu lugar é aqui, com a gente. O silêncio cai, pesado, cheio de coisas não ditas. Eles se olham, e por um momento o mundo some. É só eles dois. A respiração de Francisco acelera. Ele se inclina levemente. Débora não se afasta. Os lábios estão a centímetros um do outro, e então Melissa chora. O monitor de bebê na mesa de centro acende. O choro ecoa pela sala. Francisco recua. Débora desvia os olhos. Eu vou, ela diz rapidamente. Levanta e sai da sala antes que ele possa dizer qualquer coisa. Francisco fica ali, sozinho, o coração batendo descompassado. O que ele estava pensando? Mas ele sabe, ele estava pensando nela. E isso o assusta e o emociona. Ao mesmo tempo, um dia, Melissa adoece, febre alta. Francisco entra em pânico. Ele segura a bebê, mas está tremendo. Os flashbacks invadem a mente dele. A noite no hospital, Isabela sangrando, os médicos correndo, a flatline no monitor, o silêncio, o vazio. Não de novo, por favor, não de novo. Débora vê o estado dele. Ela vai até ele, firme. Segura o rosto de Francisco com as duas mãos. Francisco, olhe para mim, olhe para mim. Ele obedece, os olhos vidrados de medo. Respire, ela diz. Devagar. Inspira, expira. Ele tenta. A respiração sai entrecortada. Ela vai ficar bem. Débora diz com convicção. Não é a mesma coisa. Não é. Vamos para o hospital. Juntos. Ele acena. Foca no rosto dela. Respira. Aos poucos o pânico diminui. Eles colocam Melissa na cadeirinha. Francisco dirige. Débora vai no banco de trás, ao lado da bebê, segurando a mãozinha dela, cantando baixinho. No hospital, a sala de espera está quase vazia. É madrugada. Francisco está sentado, as pernas tremendo. Débora senta ao lado dele. Sem pensar, ele segura a mão dela, com força, como se fosse uma âncora. Débora olha para as mãos entrelaçadas, depois olha para ele. Francisco percebe, olha para as mãos, mas não solta. Desculpa, ele murmura. Não precisa, ela sussurra. Aperta a mão dele de volta. Eles ficam assim, em silêncio, até o médico sair. É só uma virose, o pediatra explica. Febre comum em bebês. Demos antitérmico. Ela já está melhor. Podem levá-la para casa. Francisco solta o ar que nem percebeu que estava prendendo. Débora sorri aliviada. Obrigada, doutor. No carro, voltando para casa, Melissa dorme tranquila na cadeirinha. O remédio já está fazendo efeito. Francisco dirige devagar. A cidade está quieta. É tarde da noite. As ruas desertas refletem as luzes dos postes. Eu entrei em pânico. Francisco diz baixinho. Eu voltei naquela noite, quando perdi a Isabela. Foi como se estivesse acontecendo de novo. Débora continua olhando pela janela, mas as lágrimas escorrem silenciosas. Eu sei, eu vi nos seus olhos. Eu não sei o que faria sem você, ele confessa. A voz é embargada. Você me trouxe de volta. Você devolveu minha filha para mim. Você me fez querer viver de novo. Débora fecha os olhos. O coração acelera. Você está mais forte do que imagina, ela diz baixinho. Você não precisa de mim. Preciso sim, ele responde. E é a primeira vez que ele admite isso em voz alta. Eu preciso. Débora não responde. Não pode, porque se responder, vai confessar que também precisa. E ela não sabe se pode fazer isso. Não sabe se deve. Quando chegam em casa, Débora pega Melissa da cadeirinha. A bebê nem acorda. Exausta. Francisco as acompanha até o quarto. Débora coloca Melissa no berço com cuidado, cobre ela com o cobertor, beija a testa ainda morna. Francisco fica na porta, observando. Débora se vira, eles se olham, e novamente o mundo some. É só eles. O quarto em penumbra,
o som suave da respiração de Melissa. Francisco dá um passo à frente. Débora segura a respiração. Ele levanta a mão, toca o rosto dela, suave, como se ela fosse feita de porcelana. Débora, ele sussurra. Não, ela interrompe. A voz fraca. Por favor, não. Não agora. Não assim. Por quê? Ele pergunta. Mas ele sabe, ele sente a mesma coisa. Porque é cedo demais, porque as pessoas vão falar, porque você ainda ama ela, porque eu não sei se isso é real ou se é só gratidão, necessidade, solidão. Francisco abaixa a mão, dá um passo para trás. Você tem razão, desculpa. Eu não devia... Não se desculpe, ela diz. Apenas me dê tempo. Dê tempo para você também. Ele acena. Sai do quarto. Débora encosta na parede e desliza até o chão. Abraça os joelhos e chora em silêncio, porque ela sabe, está perdida, completamente perdida, e não há volta. 2 semanas depois, Francisco decide retomar os compromissos sociais. Jantares de negócios, eventos beneficentes, coisas que fazia com Isabela, coisas que evitou por meses porque não conseguia encarar. A primeira vez será um jantar beneficente no clube, uma causa nobre, a arrecadação para um hospital infantil. Francisco sempre foi um dos maiores doadores. Sua ausência foi notada, comentada, julgada. Ele convida Débora. Venha comigo, ele diz uma tarde. Leve a Melissa. Eu quero que vocês estejam lá. Débora hesita. Senhor Almeida, eu sou só a babá. Não precisa me levar. Eu posso ficar com a Melissa aqui. Francisco balança a cabeça. Firme. Não é só por Melissa. Eu quero que você vá. Você faz parte da nossa vida e eu não quero esconder isso. Débora sente o estômago revirar, mas ela vê a determinação nos olhos dele e concorda. Na noite do evento, ela veste o único vestido social que tem. Preto. Simples. Comprado há anos para a formatura de uma amiga. Ela se olha no espelho, não se reconhece, não pertence àquele mundo. Quando desce a escada, Francisco está esperando na sala, de terno azul marinho, gravata impecável. Ele olha para ela e fica sem palavras por alguns segundos. Você está linda, ele diz. A voz suave. Débora cora. Obrigada. Você também está bem. Dona Cristina aparece com Melissa. A bebê está com um vestidinho branco rendado, laço rosa na cabeça. Minha neta mais linda do mundo, Cristina diz. Cuidem dela. E se cuidem também. Eles vão. No carro, durante o trajeto, Débora está tensa, as mãos suadas, o coração acelerado. Francisco percebe. Está nervosa? Ele pergunta. Um pouco. Eu nunca fui a um evento assim. Eu não sei como me comportar. Seja você mesma, ele diz. É só isso que você precisa fazer. Quando chegam ao clube, Débora entende por que estava nervosa. O lugar é imponente, lustres enormes, mármore por todo lado. Mulheres com vestidos caríssimos e joias que provavelmente custam mais que a casa da mãe dela. Homens de terno conversando sobre negócios e investimentos. Francisco desce do carro, pega Melissa da cadeirinha, oferece o braço para Débora. Ela hesita, mas aceita. Eles entram juntos e as pessoas reparam. Claro que reparam. Francisco Almeida, o viúvo, chegando com uma bebê no braço e uma mulher jovem ao lado. Os sussurros começam imediatamente. Quem é ela? Uma mulher de cabelos loiros, platinados, pergunta para a amiga. A babá, a outra responde. Soube pela minha empregada que ela trabalha na casa dele. A babá? Que rápido, não? Mal enterrou a coisa e já está com outra. Homens são todos iguais. Olha a idade dela, deve ter uns 20 e poucos. Óbvio que se aproveitou da situação. Coitada da Isabela. Deve estar se revirando no túmulo. Débora ouve. Não os detalhes, mas sente. Cada olhar, cada sussurro, cada julgamento. Ela se sente pequena, deslocada, uma impostora. Francisco percebe a tensão no braço dela. Ele se inclina e sussurra. Ignore. Eles não importam, mas importam. Para ela, importam. Porque ela sabe que eles têm razão. Ela é só a babá. E ela não deveria estar ali.
Não daquele jeito. Eles se aproximam de um grupo. Colegas de negócios de Francisco. Homens mais velhos com esposas impecavelmente arrumadas. Francisco, que bom te ver. Um deles diz. Estava com saudade, meu amigo. Como você está? Melhor, Francisco responde. Muito melhor. Apresento Débora. Ela cuida da Melissa. E essa aqui é minha filha. Os homens sorriem. As esposas olham Débora de cima a baixo, com frieza, com desprezo mal disfarçado. Prazer, uma delas diz. O tom gelado. Você é muito jovem. Quantos anos tem? 29? Débora responde baixinho. Ah, tão jovem, a mulher diz. E olha diretamente para Francisco. Que sorte a sua, não é? Ter alguém tão jovem cuidando da sua casa. O tom é venenoso. Francisco vai responder, mas outro colega o chama. Negócios, sempre negócios. Ele hesita. Pode ir, Débora diz. Eu fico com a Melissa. Ele vai, relutante. Débora fica ali, sozinha com o grupo de mulheres. Elas não disfarçam mais. Então você é a babá, uma delas diz. Deve ser interessante. Morar na casa de um homem viúvo e rico. É um trabalho, Débora responde. Dignamente. Eu cuido da filha dele. Só isso? Outra pergunta. Porque as pessoas estão comentando. Você sabe como é. Sociedade pequena. Todo mundo se conhece. E todo mundo percebe quando algo muda. Débora sente as bochechas queimarem. Eu não sei do que a senhora está falando. Não sabe? A primeira mulher ri. Querida, você chega aqui no braço dele, com a filha dele, usando um vestido que, convenhamos, não é exatamente apropriado para o evento. Todo mundo está falando. Todo mundo está dizendo que você se aproveitou de um homem vulnerável. Eu não me aproveitei de ninguém, Débora diz, a voz tremendo. Eu só faço meu trabalho. Claro, a mulher diz. Sorri com desdém e vira as costas. As outras a seguem, deixando Débora sozinha, humilhada. Ela segura Melissa com mais força. A bebê é a única coisa que a mantém inteira naquele momento. Ela vai até o banheiro, tranca a porta e deixa as lágrimas caírem, silenciosas, amargas. Do lado de fora, uma mulher entra, vai até a pia. Débora está numa cabine, segurando Melissa, tentando se recompor. E ouve. Você viu? A babá está aqui. Vi. Que absurdo. O Francisco mal enterrou a Isabela e já está desfilando com a substituta. Você acha que ele já... Com certeza. Homens não aguentam ficar sozinhos. E ela é esperta. Pegou ele no momento de fraqueza. Coitada da Isabela. Era minha amiga. Deve estar tão triste vendo isso. As mulheres saem. Débora fica ali, destruída. Cada palavra foi uma facada. Ela olha para Melissa. A bebê a observa com aqueles olhos inocentes. Desculpa, ela sussurra. Desculpa por estar causando isso. Quando ela finalmente sai do banheiro, ela procura Francisco. Ele está conversando com mais pessoas. Ela se aproxima, toca o braço dele levemente. Podemos ir embora? Ela pede. A voz fraca. Ele olha para ela, vê os olhos vermelhos, o rosto pálido. Claro, vamos. No carro, o silêncio é pesado. Melissa dorme no banco de trás. Francisco olha para Débora várias vezes. Ela está olhando pela janela, tensa. O que aconteceu? Ele pergunta finalmente. Nada, ela mente. Débora. Francisco, por favor. Eu só quero ir para casa. Ele não insiste, mas sabe. Ele viu os olhares, ouviu os sussurros. E se odeia por ter exposto ela àquilo. Quando chegam na mansão, Débora sai do carro rapidamente. Pega Melissa. Francisco a segue até o quarto da bebê. Ela coloca Melissa no berço com cuidado. Vira para sair. Mas Francisco está na porta, bloqueando. Conta para mim, ele diz. O que elas disseram? Débora balança a cabeça. Não importa. Importa sim. Elas disseram a verdade. Débora explode. As lágrimas finalmente caindo livremente. Elas disseram que eu me aproveitei de você, que você mal enterrou sua esposa e já está com outra, que eu sou só uma oportunista que pegou você no momento de fraqueza. E elas têm razão, Francisco, elas têm razão. Não, ele diz firme, elas não têm.
Tem sim, Débora insiste, a voz quebrando. Você ainda ama ela. Você sempre vai amar. E eu estou aqui, no meio, atrapalhando a memória dela, atrapalhando sua vida, atrapalhando tudo. Você não está atrapalhando nada, Francisco diz. Ele se aproxima. Você salvou minha vida, salvou a vida da minha filha. Mas as pessoas não veem assim, Débora diz. E eu não aguento, Francisco. Eu não aguento ser julgada. Ser vista como o quê? Como a outra, como a substituta, como alguém que não deveria estar aqui. Francisco segura os ombros dela, firme mas gentil. Olha nos olhos dela. Você tem razão. Eu amo a Isabela. Sempre vou amar. Mas isso não significa que eu tenho que viver morto. Que eu tenho que me enterrar com ela. Ela não ia querer isso. Eu sei, Débora sussurra, mas é cedo demais. Para todo mundo. Para mim, para você, para a memória dela. Ela se afasta. Eu acho que é melhor eu sair, ela diz. Antes que isso fique mais complicado. Antes que eu estrague mais ainda. Não, Francisco diz, quase um grito, não faça isso, por favor. Mas Débora já decidiu. Ela sai do quarto, vai para o quarto dela e tranca a porta. Francisco fica do lado de fora. Débora, ele chama. Por favor, não faça isso. Não me abandone. Não abandone a Melissa. Mas ela não responde. Ela apenas senta na cama e chora e decide. Essa noite ela vai embora, antes que estrague tudo, antes que machuque mais pessoas, antes que se apaixone completamente e não consiga mais sair. Francisco acorda com o choro de Melissa. Ele olha para o relógio no criado mudo. 6:30 da manhã. Luz do sol entrando pela janela. Estranho. Débora sempre acorda antes da bebê. Sempre. Ela tem o sono leve. O choro de Melissa a acorda imediatamente. Ele levanta. Vai até o quarto de Melissa. A porta está fechada. Débora sempre deixa entreaberta. Sempre. Um aperto no peito. Ele abre a porta. Melissa está no berço. Sozinha. Chorando. Ele olha em volta. Cadê a Débora? Ele pega Melissa no colo. A bebê se acalma um pouco, mas continua chorando baixinho. Procurando. Deda, ela balbucia. Deda. É a palavra que ela mais fala agora. Chamando por Débora. Francisco sai do quarto. Vai até o quarto de empregada onde Débora dorme. Ou dormia. A porta está aberta. Ele entra. A cama está arrumada. Perfeitamente arrumada. As coisas dela não estão mais ali. O guarda-roupa está vazio. A escova de dentes não está no banheiro. Os chinelos que ficavam ao lado da cama sumiram. O coração de Francisco acelera. Não, não, não. Ele corre para a cozinha, ainda com Melissa no colo. E vê uma carta na mesa, branca, dobrada, com o nome dele escrito à mão na frente. Ele pega com a mão trêmula. Abre, lê. Francisco, vim aqui para ajudar Melissa a ter um pai. Agora ela tem. Meu trabalho está completo. Ficar seria egoísmo. Pela sua reputação, pela memória de Isabela e pela paz de Melissa. Obrigada por me deixar fazer parte dessa história. Cuide bem dela. E de você, Débora. Francisco sente o chão sumir. Ele lê de novo. E de novo. Como se as palavras fossem mudar. Mas não mudam. Ela se foi. Ela realmente se foi. Ele corre até o quarto de Dona Cristina. Bate na porta. Repetidamente. Cristina! Cristina! A porta se abre. Dona Cristina está com os olhos vermelhos. Ela também tem uma carta na mão, igual a dele. Ela já sabia. Onde ela está? Francisco pergunta. A voz desesperada. Melissa chorando no colo dele. Deda, Deda. Cristina suspira. As lágrimas caem. Foi para a casa da mãe, no interior. Onde? Que cidade? Cristina hesita. Deixa ela ir, Francisco. É melhor assim. Para todo mundo. Não é melhor, ele quase grita. Depois abaixa o tom, percebendo que está assustando Melissa. Não é melhor, para nenhum de nós. Ele olha para Melissa. A bebê está chorando, procurando. Deda, Deda. Ela sente a falta. Ela precisa dela. Cristina olha para o genro. Vê a dor nos olhos dele. Mas não é só dor. É desespero. É medo de perder alguém de novo.
É amor. Amor que ele finalmente está admitindo. Você ama ela, Cristina diz. Não é uma pergunta, é uma constatação. Francisco para, olha para a sogra e pela primeira vez admite em voz alta: eu amo Cristina e eu não posso perdê-la. Não de novo. Não posso perder mais ninguém que eu amo. Cristina sorri através das lágrimas. Vai buscar ela então. Traz minha filha de volta. Francisco acena. Ele corre para o quarto. Troca de roupa, jeans, camisa simples. Pega Melissa, coloca ela no carrinho com brinquedos e mamadeiras. Dona Cristina aparece com uma bolsa. Fraldas, roupinhas, remédios, tudo que ele vai precisar. Você vai precisar, ela diz. Ele pega a bolsa, abraça a sogra. Obrigado por tudo, por entender, por me dar essa chance. Isabela teria adorado ela, Cristina diz, a voz embargada. Minha filha teria amado vê-lo feliz de novo. Teria amado Débora por cuidar de você e da Melissa. Francisco sente as lágrimas caírem. Eu sei, eu sinto isso, como se ela tivesse mandado a Débora para nós. Cristina acena. Agora vai buscar ela. Traz minha nora de volta. Francisco sorri. Coloca a Melissa na cadeirinha do carro. A bebê está mais calma agora. Como se soubesse, como se entendesse que estão indo buscar a Deda. Ele dirige. 4 horas de estrada. Interior de São Paulo. Dona Cristina deu o endereço. Uma cidade pequena. Dessas que todo mundo se conhece. Melissa dorme a maior parte do caminho. Quando está acordada, ele conversa com ela. Vamos buscar a Deda, tá bom, meu amor? Você sente falta dela? O papai também. O papai sente muita falta e o papai vai dizer para ela o que deveria ter dito há muito tempo, que ele a ama, que precisa dela, que não consegue mais viver sem ela. A estrada parece não ter fim, mas finalmente ele chega. A placa da cidade, pequena, simples. Ele segue as coordenadas no GPS. Ruas de paralelepípedo, casas humildes, jardins com flores, crianças brincando na rua. Tão diferente de Alphaville, tão diferente do mundo dele, mas é o mundo dela. E de repente ele entende o quanto ela deve ter se sentido deslocada naquela mansão enorme, naquele evento cheio de gente rica e fria. Ela não pertencia àquele mundo, ela pertence a este, simples, verdadeiro, cheio de vida. Ele para em frente a uma casa. Portão azul desbotado, jardim pequeno com rosas vermelhas. Ele desliga o carro, respira fundo, pega Melissa no colo e vai até o portão. Toca a campainha, o coração batendo descompassado. Passos lá dentro. A porta se abre. Uma senhora de cabelos grisalhos. Rosto cansado, mas gentil. Olhos iguais aos de Débora, a mãe dela. Posso ajudar? Ela pergunta, olhando para Francisco. Depois para a bebê. Bom dia, senhora. Meu nome é Francisco. Eu preciso falar com a Débora. A senhora hesita. Os olhos ficam marejados. Ela está aqui, mas ela está muito mal. Chegou de madrugada chorando. Não quis me contar o que houve. Só disse que não podia mais ficar. Por favor, Francisco diz, a voz tremendo. Eu preciso falar com ela. É muito importante. Eu preciso dizer para ela que... A senhora o avalia. Olha para ele, para a bebê. E algo no olhar dela amolece. Ela vê a sinceridade, vê o desespero, vê o amor. Espere aqui, ela diz. Ela fecha a porta. Francisco fica ali, no portão, Melissa no colo, o sol quente batendo nas costas, o coração na garganta. Ele ouve vozes lá dentro. Uma delas é de Débora. Ele reconheceria em qualquer lugar. Ela está dizendo não, que não quer ver, que não pode. Mas a mãe insiste, diz que ele está com a bebê, que ele veio até aqui, que merece pelo menos ser ouvido. Passos. A porta se abre novamente, e ela está ali, Débora, os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, uma camiseta velha e calça de moletom, sem maquiagem, sem nada dos artifícios da sociedade. Apenas ela, crua, vulnerável, linda. Ela vê Francisco, vê Melissa e congela.
Os olhos enchem de lágrimas imediatamente. Melissa estende os bracinhos. Deda, o que você está fazendo aqui? Débora sussurra, a voz quebrada. Francisco dá um passo à frente. Vim buscar você. Débora balança a cabeça. As lágrimas caem livremente agora. Francisco, eu não posso. As pessoas vão falar. Vão dizer que eu me aproveitei, que você está substituindo ela. Eu não posso fazer isso com a memória da Isabela. Eu não posso fazer isso com você. Deixa falarem, Francisco diz. Dá outro passo. Deixa o mundo inteiro falar. Eu não ligo. Eu já liguei. Eu liguei a vida inteira para o que as pessoas pensavam. E sabe onde isso me levou? Para um buraco tão fundo que eu achei que nunca ia sair. Ele respira fundo. Durante 3 meses, eu vivi como morto. Eu tinha tudo. Dinheiro, sucesso, uma filha linda. Mas eu estava morto por dentro. Você me ensinou a estar vivo de novo. Me ensinou a ser pai. Me ensinou que honrar quem amamos não é se enterrar com eles. É continuar, é viver, é amar de novo. Mas as pessoas, Débora começa. Que se danem as pessoas, ele interrompe. A voz firme, apaixonada. Isabela não ia querer isso para mim. Ela não ia querer me ver definhando, se escondendo, com medo de viver. Ela ia querer que eu fosse feliz, que a Melissa crescesse com amor, que eu tivesse coragem de recomeçar. Ele dá mais um passo. Está bem próximo agora. Eu vou amar minha esposa para sempre. Sempre. Ela vai estar sempre aqui. Ele bate no peito. Mas eu também me apaixonei por você. E eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho medo disso. Não mais. Débora soluça. Francisco, e se você sentir, nem que seja um pouco do que eu sinto, ele continua. Se você sentir que isso aqui, ele aponta entre eles, é real, verdadeiro. Por favor, volta. Volta para casa. Volta para nós. Melissa, que estava quieta o tempo todo, estende os bracinhos para Débora e balbucia. Deda, mamãe. O tempo para. Francisco arregala os olhos. Débora leva a mão à boca. A mãe de Débora, que estava observando da porta, solta um suspiro emocionado. Mamãe, Melissa repete, olhando diretamente para Débora. A primeira vez que ela fala a palavra completa, e é para ela, Débora desmorona. Ela vai até Francisco, pega Melissa no colo, abraça a bebê com força, chora. Melissa agarra o cabelo dela. Mamãe, mamãe, Francisco abraça as duas, aperta forte. Como se tivesse medo de que fosse um sonho. Como se tivesse medo de acordar e descobrir que nada disso é real. Somos uma família. Ele sussurra no ouvido de Débora. Você é parte da nossa família. Você é minha família. Débora se afasta levemente. Olha nos olhos dele. Os olhos vermelhos, vulneráveis, mas cheios de certeza. Eu tenho medo, ela confessa. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar você, medo de não conseguir honrar a memória dela. Você já honra, Francisco diz, segurando o rosto dela, porque você me ajudou a viver de novo, e isso é o que ela teria querido. Ela era generosa, era bondosa. Ela teria amado você por cuidar de mim e da Melissa. Débora fecha os olhos, deixa as palavras penetrarem e, finalmente, permite-se acreditar, permite-se sentir, permite-se amar. Sim, ela sussurra. Nós somos uma família. Francisco sorri, um sorriso molhado de lágrimas. Ele encosta a testa na dela. Obrigado por não desistir de mim, por me fazer acreditar que eu mereço viver de novo, por me amar apesar de tudo. Débora segura o rosto dele. Obrigado por me deixar amar vocês, por me dar uma família, por me dar um lar. Eles se beijam, ali na porta daquela casa humilde, com Melissa entre eles, a mãe de Débora chorando de emoção na porta, vizinhos curiosos espiando pelas janelas, crianças parando de brincar para olhar. Mas nada disso importa. Porque ali, naquele momento, 3 pessoas quebradas encontraram um jeito de se consertar juntas. 3 almas perdidas encontraram um caminho de volta para casa, para o amor, para a vida. A mãe de Débora se aproxima, limpa as lágrimas, olha para Francisco. Cuida bem da minha filha, ela diz. A voz firme, mas gentil.
Eu vou, Francisco promete, com minha vida. A senhora sorri. Olha para Débora. Você merece ser feliz, minha filha. Seu pai teria ficado tão orgulhoso de ver a mulher que você se tornou. Débora abraça a mãe. Obrigada, mãe, por tudo, por me criar sozinha, por me ensinar a ser forte, por me dar o exemplo de que é possível recomeçar. A senhora beija a testa da filha. Agora vai viver sua vida, construir sua família e seja feliz, muito feliz. Débora acena, pega as poucas coisas que trouxe. Francisco as coloca no carro. Melissa está radiante, sorrindo, falando mamãe repetidamente, como se tivesse guardado a palavra esse tempo todo, esperando o momento certo. Eles se despedem, entram no carro, começam a viagem de volta. Durante o caminho, eles conversam sobre tudo, sobre o futuro, sobre medos, sobre esperanças. Vamos casar, Francisco diz de repente. Débora olha para ele. O quê? Vamos casar. Não agora, não amanhã, mas em breve, quando você quiser, quando você se sentir pronta, porque eu quero que o mundo saiba, quero que todos saibam que você é minha, que a Melissa é nossa, que somos uma família de verdade. Débora sorri, as lágrimas caindo novamente, mas dessa vez são lágrimas de alegria. E as pessoas que vão falar, que falem, ele diz. A gente vai provar que o amor é mais forte que qualquer julgamento, que recomeçar não é esquecer, é honrar, é continuar. Ela acena. Estende a mão, ele segura, e eles seguem para casa, para a vida, para o futuro que escolheram construir juntos. 6 meses depois, a mansão em Alphaville está irreconhecível, cheia de vida, risadas, música, brinquedos espalhados, fotos novas nas paredes, mas as fotos antigas também continuam lá. Isabela sorrindo, Isabela grávida, Isabela e Francisco em viagens, porque ela faz parte, sempre vai fazer. Francisco e Débora se casaram. Foi uma cerimônia pequena, íntima, no jardim da mansão. Apenas família e amigos verdadeiros. Dona Cristina foi a madrinha. Ela caminhou com Débora até o altar improvisado, e quando entregou a mão da moça para Francisco, ela sussurrou, cuida dela, como minha filha teria querido. Eu vou, Francisco prometeu, sempre. A festa foi simples, mas cheia de amor. Melissa, agora com 1 ano e meio, correu pela grama usando um vestidinho branco. Ela fala bem agora. Papai, mamãe, vovó, e chama Débora de mamãe sem hesitar, sem confusão, porque para ela, Débora é sua mãe. A mãe que está aqui, que a ama, que cuida dela. Patrícia não foi ao casamento. Algumas pessoas da alta sociedade também não, mas muitas foram, e as que importavam estavam lá. Dona Cristina, a mãe de Débora, os irmãos dela, amigos verdadeiros de Francisco, pessoas que entenderam, pessoas que celebraram o recomeço. Agora, a vida estabeleceu um novo ritmo. Francisco reduziu a carga de trabalho. Ele sai de casa mais tarde, volta mais cedo, almoça em casa sempre que possível, janta com a família toda noite. Ele não quer perder mais nenhum momento, não quer mais viver no piloto automático. Débora voltou a estudar, retomou a faculdade de pedagogia. Francisco insistiu. Ela tentou recusar, mas ele foi firme. Você tem um sonho, e eu vou te ajudar a realizar. Agora ela está no último ano. Quer abrir uma escolinha para crianças carentes. E Francisco já está ajudando a viabilizar o projeto. Dona Cristina mora com eles. Ela tem o próprio quarto, um refúgio quando precisa, mas passa os dias com a família, com a neta, ajuda Débora, cuida do jardim, e toda semana ela vai ao cemitério visitar Isabela. Às vezes, Débora vai com ela. Elas colocam flores frescas, conversam com ela, contam as novidades, como Melissa está crescendo, como Francisco está bem, como a vida continua. Não porque esqueceram, mas porque ela teria querido assim. No escritório de Francisco, há uma foto de Isabela, a mais bonita. Ela sorrindo naquele jeito que iluminava tudo, sempre com flores frescas ao lado. Débora coloca toda semana.
sem que Francisco peça. Ela simplesmente faz, porque entende, porque respeita, porque ama o homem que ele é, incluindo todo o passado que o moldou. Francisco agradece sempre, com um beijo na testa, com um abraço apertado, com palavras que nem sempre são necessárias, mas que ele faz questão de dizer. Ele não esqueceu, nunca vai esquecer. Isabela foi seu primeiro amor, a mãe da filha dele, e ela sempre terá um lugar sagrado no coração dele. Mas ele aprendeu algo precioso, que o coração é grande o suficiente para guardar mais de um amor, que amar de novo não é traição, é honra. Porque quem ama de verdade quer que a outra pessoa seja feliz, mesmo quando não está mais aqui para ver. Uma tarde de domingo, Francisco e Débora estão na varanda. Melissa está tirando soneca. Dona Cristina foi visitar uma amiga. A mãe de Débora voltou para o interior, mas vem visitá-los todo mês. A casa está em silêncio, um silêncio raro, mas bem-vindo. Francisco está sentado na cadeira de balanço. Débora está no colo dele, a cabeça apoiada no ombro dele. Eles olham para o jardim, para as árvores balançando com o vento, para o céu azul sem nuvens, para a vida que construíram juntos. Você acha que ela entenderia? Francisco pergunta baixinho, olhando para cima, como se Isabela pudesse estar ouvindo lá de onde estiver. Débora segura a mão dele, entrelaça os dedos. Eu acho que ela mandou você até mim, para que nenhum de nós ficasse sozinho, para que a Melissa tivesse uma família completa, para que você voltasse a viver, para que eu aprendesse o que é realmente amar. Francisco beija o topo da cabeça dela. Eu estava tão perdido, tão quebrado. Achei que nunca ia conseguir olhar para a Melissa sem sentir aquela dor que rasgava por dentro. E agora? Ela pergunta suavemente. Agora eu olho para ela e vejo um milagre. Vejo a Isabela, sim, sempre vou ver. Mas também vejo a filha que eu quase perdi por covardia. Vejo a menina incrível que ela está se tornando. Vejo o futuro. E isso não diminui o passado, só completa. Ele respira fundo. Olha para Débora. Obrigado por não ter desistido daquele homem quebrado que você encontrou. Por ter tido paciência. Por ter me forçado a acordar. Por ter me dado uma segunda chance de ser feliz. Débora sorri, levanta a cabeça, olha nos olhos dele. Obrigado por ter deixado aquele homem se consertar, por ter tido coragem de viver de novo, por ter me deixado fazer parte dessa história linda, por ter me dado uma família, um lar, um amor que eu nem sabia que era possível. Eles se beijam suave, demorado, cheio de promessa, cheio de gratidão, cheio de tudo que não precisa ser dito porque já está ali, entre eles, palpável e verdadeiro. E ali, naquela varanda, com o sol começando a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, eles entendem. A vida encontrou um jeito, através da dor, através da perda, através do medo, através do julgamento. A vida encontrou um jeito de seguir em frente. Porque amar de novo não é esquecer. Não é substituir, não é trair, é ter coragem de continuar, é honrar quem se foi vivendo plenamente, é entender que o amor não acaba, ele se transforma, se expande, se reinventa, se multiplica. Francisco amou Isabela, ama até hoje e vai amar para sempre, mas ele também ama Débora, de um jeito diferente, mas não menos verdadeiro, não menos profundo, não menos real. E isso não diminui nenhum dos dois amores. Isso só prova que o coração humano é extraordinário, capaz de guardar, de curar, de perder e de recomeçar. Melissa acorda da soneca. Eles ouvem os barulhinhos dela pelo monitor, as risadinhas, os sons que ela faz brincando sozinha no berço. Débora vai se levantar, mas Francisco a segura suavemente. Eu vou, ele diz. Sorri para ela, beija sua testa. Você descansa um pouco. Ele vai até o quarto, abre a porta devagar. Melissa está de pé no berço, segurando as grades. Quando vê o pai, ela abre o maior sorriso. Papai! Oi, meu amor. Dormiu bem? Ele a pega no colo. Ela se aninha no peito dele.
quente, segura. Amada, cadê mamãe? Ela pergunta. Está lá fora, vamos lá ver ela? Melissa acena animada. Eles vão até a varanda. Quando Débora vê os dois, seu coração se enche. Melissa estica os bracinhos. Mamãe! Débora pega ela no colo, cobre o rostinho de beijos. Oi, meu amor. Oi, minha princesa linda. Francisco observa as duas pessoas que ele mais ama no mundo, juntas, felizes, vivas. O peito dele se enche de uma emoção tão grande que quase não cabe. Gratidão, amor, paz. Ele olha para o céu, para onde quer que Isabela esteja, e sussurra mentalmente. Obrigado, amor, por tudo, por me ensinar a amar, por me dar a Melissa, por ter sido a pessoa incrível que foi. E obrigado por me dar forças para continuar, por me perdoar, por entender. Eu prometo cuidar bem dela, das duas, e nunca vou esquecer você, nunca. Uma brisa suave passa, toca o rosto dele, traz o cheiro das flores do jardim, como uma resposta, como um abraço, como uma bênção, e a vida continua. Porque é isso que fazemos, continuamos, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, continuamos, por nós, pelos que amamos, pelos que se foram e querem nos ver felizes, pelos que chegaram e nos ensinam a viver de novo. Francisco se junta às suas mulheres, abraça as duas. Débora encosta a cabeça no ombro dele. Melissa ri, aquela risada cristalina de criança que não conhece dor, que só conhece amor. Eu amo vocês, Francisco diz, para as duas, para o mundo, para quem quiser ouvir. Também te amamos, Débora responde. Beija a bochecha dele. Melissa imita. Dá um beijinho molhado no rosto do pai, e depois na mãe. Amor, ela diz, uma palavra nova que aprendeu essa semana. Isso mesmo, meu amor, Débora diz, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Amor, é isso que somos, amor. E assim termina essa história, não com um final, mas com um recomeço. Porque a vida não é feita de finais, é feita de capítulos. E às vezes os capítulos mais bonitos vêm depois dos mais dolorosos. Basta ter coragem, basta acreditar. Basta se permitir, basta viver, de novo, e de novo, e de novo, sempre, porque enquanto há vida, há amor, e enquanto há amor, há esperança, e enquanto há esperança, há um amanhã que vale a pena viver. Francisco, Débora e Melissa. 3 almas que se encontraram no momento exato em que mais precisavam. 3 corações quebrados que se juntaram e se curaram. 3 vidas que provaram que o amor é mais forte que a dor, que recomeçar não é esquecer, que honrar o passado é viver plenamente o presente e construir juntos um futuro cheio de promessas. E se você está se perguntando se a felicidade deles durou, se o julgamento das pessoas parou, se Patrícia um dia aceitou, se tudo ficou perfeito, a resposta é: a vida não é um conto de fadas. Houve dias difíceis, houve momentos em que Débora se sentiu insegura, houve vezes em que Francisco ainda chorou pela Isabela, houve julgamentos que doeram, mas sabe o que mais houve? Amor, muito amor. O tipo de amor que escolhe ficar mesmo quando é difícil, o tipo de amor que luta, que perdoa, que compreende, que cresce. E é esse tipo de amor que constrói famílias de verdade, não as perfeitas, mas as reais. E no final, é isso que importa, não a opinião dos outros, não o julgamento da sociedade, mas o amor que existe dentro de casa, o amor que cura, o amor que transforma, o amor que permite que pessoas quebradas se tornem inteiras novamente. Porque amar de novo não é esquecer quem amamos antes. É provar que aquele amor nos ensinou bem, nos ensinou a sermos capazes de amar ainda mais. De amar melhor, de amar sempre. E essa é a maior homenagem que podemos fazer a quem se foi. Não parar de viver, não parar de amar, não parar de acreditar que dias melhores virão, porque virão, sempre vêm, para quem tem coragem de continuar.
E você acredita que é possível honrar o passado e ainda ter coragem de recomeçar? Já viveu ou conhece alguém que enfrentou uma situação parecida? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa história. Se você se emocionou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão mexer com seu coração. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado. Outra história incrível está te esperando.